Então, com muito prazer que eu vou apresentar para vocês as próximas aulas. O médico emergencista e professor da USP, Erlon Saraiva Martins. Boa tarde, pessoal. Só gente bonita hoje, hein? Pena que eu tenho 10 graus de miopia. Esqueci meus óculos. Mas eu sei que são. A Janaína falou que eles são. Bom, primeiro, queria muito agradecer a Janaína, o Breno, todos da organização da Liga. Para mim, realmente é uma grande honra estar aqui com vocês. Saber que em 14 minutos... Ficou bom, né? Eu, antigamente, eles batiam foto, saia no Facebook assim, ó. Agora eu paro, assim. E 14 minutos realmente é algo sensacional, que já é uma tradição do evento. Mas também isso demonstra que isso é um fenômeno nacional. Todos os estados, cidades, pequenas, menores, capital, interior, todos os eventos de emergência são desse tipo. 500 pessoas, esgota, que é uma área que vem crescendo muito no Brasil, com 40 anos de atraso, mas agora tem um pontapé. Tanto que a gente vai improvisar, eu vou correr rápido com intubação de sequência rápida e depois choque. Nos últimos 30 minutos eu falar para vocês das residências de emergências em funcionamento do Brasil, do nosso programa que a gente iniciou esse ano, que eu acho que é uma mudança total de paradigma na maneira como você encara o que é uma emergência e sua perspectiva de futuro. E se uns 200 de vocês se inscreverem na nossa residência, eu acho que eu vou conseguir meu objetivo. Vamos lá? Pessoal, eu estou bebendo água porque eu não bebi ontem não, juro para vocês. Esta é uma habilidade que é talvez o maior diferencial do médico emergencista fora do Brasil. Habilidade no manuseio da via aérea, que inclui a intubação de sequência rápida, a videolaringoscopia, a broncoscopia, via aérea cirúrgica, estiletes, intubação retrógrada, bug, tantas tecnologias que no Brasil, infelizmente, não é ensinada, mas que é uma habilidade obrigatória para quem atua num departamento de emergência. Intubação de sequência rápida é o pilar no manuseio da via aérea, e você tem uma série de técnicas adjuntas ou adjuvantes que elas poderão ser necessárias dependendo da circunstância e do tipo de paciente. Então, para quem trabalha na emergência, precisa saber de todas elas. Mas esta é o grande pilar. Esse aqui é um autor. Não tiraram o nome dele. Putz, merda, eu cortei o nome do cara. Que antes desse tem o Dr. Ron Walls. O Ron Walls, ele é o chefe da emergência da Harvard. E é um cara que realmente tem por trás a mudança de filosofia de manuseio da via aérea. Aqui no Brasil é curioso que via aérea chama o anestésio. Então, para uma emergência, assim, não traga o anestésio aqui no pronto-socorro. Não é criticando, é porque, na verdade, o tipo de intubação é diferente. A gente tem que aprender a intubar um paciente com grave desconforto respiratório, vomitando, sangrando, com trauma, chocado em parada. O anestesista não tem essa mão, por mais que ele seja bom. Então, é um treinamento que é muito mais complexo. Por sorte, essa edição... Opa, o que eu fiz? Você tem ideia, ele já tem por volta de 100 mil livros na pré-venda. Vai sair agora em junho de 2017, a edição nova. Você vê como é importante esse tema para quem trabalha na emergência. E o que é a intubação de sequência rápida? Você, simultaneamente, em poucos segundos, você utiliza de determinadas drogas para conseguir o tempo ideal de intubação por volta de 30 a 60 segundos. Então é uma mudança muito grande para as nossas emergências, que ficam lá ambuzando, aí dá um pouquinho de uma droga, aí testa a via aérea, vê quem tem mais força, se é o médico, é o paciente, aí mais um pouquinho de droga, e é uma catástrofe. O número de mortes que eu já presenciei é absurdo. E é uma coisa
que é um pilar hoje na intubação em porta de pronto-socorro, que é você conseguir a condição ideal de intubação em poucos segundos. Por quê? Para obter as condições ótimas de intubação. Por quê? Para diminuir o risco de aspiração, para diminuir os efeitos adversos da manipulação das vias aéreas e o mais importante, que é você mostrar em trabalhos publicados que tudo isso se associa a menor taxa de complicações e maior sucesso. Todas as vezes que você pega um laringoscópico e você manuseia a via aérea, isso tem uma série de reflexos que a gente não tem noção, mas que eles acontecem, desde estímulo vagal, liberação de catecolaminas, que isso aumenta a reatividade da via aérea, aumenta o reflexo do vômito, pode causar bradicardia, pode causar hipotensão. Então, é muito ruim quando você vai entubar um paciente e você fica um bom tempo fazendo laringoscopia para ver se enxerga bem, aí vê que o paciente não está bem sedado, tira, ambusa de novo. Vocês sabem o que é ambusar? Quem não sabe o que é ambusar? É você pegar uma máscara com um reservatório e você ficar inflando. Assim, ó. É uma máscara que se conecta ao oxigênio e você fica ventilando o paciente. Então você infla a máscara para você ventilar o pulmão. Só que grande parte desse ar vai para onde? Vai para o estômago. Então é muito comum isso. Você fica ambusando, ventilando, enquanto a sedação não está boa, aí tenta entubar, não consegue, vou dar mais droga, ambusa, de repente o paciente vomita, e é uma catástrofe, porque grande parte disso vai para a via aérea. É muito grave. Assim, você aumentou e muito a chance de morte desse paciente. Então, na intubação de sequência rápida, você não fica com essa besteira aí de ficar ambusando. Você não fica manipulando a via aérea uma vez, duas vezes, para ver se está bem sedado ou não. Porque tudo isso aqui, nosso, é musculatura. E ela é fixa, né? O tônus muscular nosso, a não ser que você tenha morrido. Que aí você não precisa fazer intubação de sequência rápida se chega uma parada, porque ele não tem tônus muscular. Mas se o paciente não está em parada, o tônus muscular ele é exuberante e a gente precisa vencer esse tônus para poder você conseguir enxergar rápido a via aérea e intubar em condições mais tranquilas. Vamos lá. Aqui, só para curiosidade, quase sempre em medicina é sempre importante, hoje em dia, você indicar determinadas coisas porque os estudos mostraram que isso foi efetivo. A opinião nossa hoje não tem mais valor nenhum. Pode ser do Papa Francisco não, porque ele não é médico. Essa besteira de a minha opinião, não. Você tem trabalho, tem evidência, mostrou que é efetivo, então a gente vai fazer ou recomendar, e a minha opinião vocês jogam no lixo. Taxa de sucesso 98,9%, isso é muito alto. Taxa de sucesso de intubação, olha a data disso aqui, ó. Foi, acho que quando eu nasci, em 98. 500 casos de intubação, taxa de sucesso 97%. Aqui já foi 3.407 casos no departamento de emergência, 98,5%. Esse outro caso aqui, com 7.498 casos de intubação, que foi muito legal. As taxas de sucesso são maiores com o melhor treinamento dos residentes. Então, quando se comparava taxas de intubação, complicações em centros que não tinham residências de emergência, das que tinham centros de emergência, as que têm centros de emergência tiveram melhores taxas, porque é uma coisa que é ensinada durante 3, 4 anos, repetida exaustivamente. O que consiste em intubação de sequência rápida? Basicamente é isso. E eles facilitam a mnemônica de os 7 P's. Que a gente vai perder tempo aqui, basicamente na paralisia com indução, que realmente é o que diferencia. Isso aqui é muito importante.
Em tese, a gente não precisaria nem discutir preparação, porque é super importante que uma sala de emergência ela tenha o equipamento disponível. Tem o ambu, o oxigênio, a máscara, tem o aspirador, tem o laringoscópio funcionando, com pilha, com luz. Isso tudo, geralmente, você não precisaria se preocupar. Mas você pega um plantão em um determinado local, você tem que checar essas coisas, porque não dá para checar na hora, não tem pilha, e aí? O que é que eu vou fazer? Então, toda a preparação, o paciente está monitorizado, tem acesso venoso, eu não vou discutir isso com vocês, não. Pré-oxigenação, isso é muito importante. Pré-oxigenação é muito importante. É tão interessante, assim, se você for olhar nos últimos 15 anos, cada vez menos você entubar ou fornecer ventilação para um paciente em parada, está sendo cada vez menos importante. Importante é a compressão de alta eficácia. Massagem não, massagem é isso aqui, ó. Aqui, apertar aqui assim, ó. Lá no meu hotel tem, mas é muito caro. Massagem cardíaca é foda, né? Compressões cardíacas. Você tem ideia assim, o Japão ele conseguiu ter altas taxas de sucesso em ressuscitação só com compressão. Fazem 200 compressões seguidas. Então, você vê assim, essa neura de ficar abusando os pacientes para entubar, ela não tem benefício e ela traz malefício. Então, na hora que você decidir entubar, você pede para separar as drogas que você vai usar, porque eu vou entubar esse paciente em pouquíssimos minutos, 2, 3 minutos. Pronto. Então, você pega a própria máscara que você ambusa, você coloca o fluxo de oxigênio no máximo e você coloca no paciente apenas para fornecer o oxigênio. Não precisa ficar ambusando. Não precisa. Aqui é a preparação. Aqui, oxigênio a 100%. No máximo, durante 3 a 5 minutos, que é o tempo que você já decidiu, que entubou, que vai entubar, vai falar, vou usar tais drogas, vou aplicar. Em torno de 2, 3 minutos. Por quê? Porque isso está provado que, assim, para você cair, para a oxigenação cair a níveis realmente muito críticos, isso demora muitos minutos. Demora muitos minutos. Daí, você coloca a máscara de oxigênio, decide que vai entubar, aí eu vou pensar nos 2 P's realmente importantes. No pré-tratamento, que é o quê? Alguma droga que eu vou dar, ou não, antes de dar o sedativo. E o P da paralisia com sedação. Isso é basicamente o que a gente tem de importante em relação... Porque, assim, você vai comprar uma coisa na Polishop, quantas coisas ele diz que tem, né? Tem isso e mais aquilo, e leve 2 manuais. Pô, 2 manuais? O que é o manual? E não sei o que, e ganha... É a mesma coisa, os 7 P's, eles ficam durante 5 dias falando dos 7 P's, os 7 P's, os 7 P's. Mas se você fosse escolher um Pzinho, bastava o P da paralisia com indução. Até mesmo esse pré-tratamento, se você não tem muita mão nele, esquece dele. Que é o P da paralisia com indução, que a gente não faz no Brasil e que é o grande diferencial. Mas se falar só disso, pô, você simplifica, não, tem 7 P's, um monte de P, mas esse é um P mais ou menos, e o próximo P é o P importante, que vale a pena vocês terem em mente. O que é mais ou menos isso? Decidi entubar, está aqui o laringoscópio, preparei o tubo, vou fazer a droga A, a droga B, prepara, pronto. Porque na hora que eu for infundir essas drogas que eu vou discutir com vocês, eu vou fazer assim, ó. Aí pega a outra seringa, eu conto 30 segundos e eu vou lá e entubo o paciente. 30 a 45 segundos. Então, o conceito de ficar dando um pouquinho de droga, vamos ver, mais um pouquinho, vamos ver, mais um pouquinho, isso é maléfico. Isso é maléfico. Então, você vai ter que dar as 2 drogas. Eu gosto de fazer isso, para mim é bom.
a outra, e faz um flush. Você conta 40 segundos, 45, você vai entubar com uma facilidade extremamente grande, sem fazer tudo isso, sem hiperventilar, sem ficar laringoscopando, sem ter reflexo, e vai resolver o problema de maneira muito rápida. O pré-tratamento seria mais ou menos pensar no seguinte: seriam basicamente 3 situações em que eu daria algum remédio para atenuar o efeito maléfico, mesmo eu fazendo a intubação de sequência rápida, dando duas drogas na sequência, quer dizer, um grande avanço já, mesmo assim ainda é maléfico, talvez valha a pena eu dar alguma outra droga para tentar atenuar isso. Basicamente seria o paciente com broncoespasmo grave, aquele paciente que chega sibilando horrores, já chega confuso, você decide entubar, vale a pena prescrever a lidocaína, porque ela reduz muito a sensibilidade das terminações nervosas da via aérea. Que ao laringoscopar esse paciente, mesmo a intubação de sequência rápida, o paciente pode piorar o broncoespasmo por conta disso. Então a gente pode prescrever a lidocaína para tentar reduzir a piora do broncoespasmo, uma vez manipulando a via aérea. O fentanil, basicamente, ele é usado. O fentanil, o que? Ele é um opioide. A gente usa muito para analgesia. É um potente, centenas de vezes mais potente que a morfina. E o fentanil, para intubação, ele reduz o efeito deletério da descarga adrenérgica. A descarga adrenérgica aumenta o consumo de oxigênio, aumenta a frequência cardíaca. E isso pode ser ruim em qual paciente? Naquele com infarto ou dissecção de aorta. Então a gente usa o fentanil na hora que eu decido entubar um paciente com infarto ou, por exemplo, uma dissecção de aorta. E os dois juntos, se for alguma patologia neurológica aguda, como um acidente vascular cerebral hemorrágico. Resumindo aqui, ó. A gente colocou asma, mas na verdade o certo é para ficar ABC, ficou bom assim, né? Mas é broncoespasmo, né? Assim, pode ser um DPOC grave, atenuar o reflexo da via aérea. O fentanil, se for infarto, dissecção de aorta, porque o fentanil ele atenua o efeito maléfico da descarga adrenérgica. E a lidocaína mais o fentanil, para reduzir os dois num paciente com acidente vascular cerebral hemorrágico, por exemplo. Se eventualmente você não sabe fazer isso, não tem tanto, assim, não é uma coisa que tem tanta evidência assim, de ser fortíssimo. A gente faz se você tem mão, mas não seria tão obrigatório não. O que a gente faz? Por exemplo, você pega nas salas de emergência, elas deveriam ter um cartazinho para você não ficar checando isso. Então, eu não coloquei no slide porque fica muito pequeno. Mas você tem dos 50 aos 100 quilos, 50, 55, 60, porque também você não pesa o paciente, você olha e você estima. Então, você coloca de 50 a 100 quilos, pode ser até de 10 em 10. Então, você coloca assim, decidi fazer a lidocaína. Você olha lá, estimei 70 quilos, 2 ml. Tem que ser assim, porque não dá tempo de você ficar checando, nem impossível decorar isso. Então, eu tenho um modelozinho que eu não pus aí porque não cabe, mas eu posso passar. Que você coloca de 50 a 100 quilos, e na hora que eu decidir a droga que eu vou usar, eu já olho o ml. Senão, não funciona. Então, você decidiu fazer o fentanil, eu vou estimular você 65 quilos. Ah, acabei com ela, né? 55. Pronto, 60, acertei, quase. Então, eu diria assim, seu nome? Bruna. A Bruna, não, coitada, fazer isso com ela não. Fazer com quem? Com Lula, 80 quilos.
Vamos entubar o Lula. 80 quilos, eu olho lá na tabelinha, diz assim, 2,5 ml. Então, olha para a enfermeira e fala, faça 2 ml de fentanil em 30 segundos. É assim que a gente faz, senão não funciona. São 3 minutos, não dá para você ficar checando tudo isso. Né? Por isso que isso aí ajuda para a gente, porque você decide quais drogas você vai usar, você olha a tabela. Isso é seguro? Isto é obrigatório. Cada vez mais se evita que o médico de emergência tenha que decorar alguma coisa ou usar a memória dele, porque é ruim. Quanto mais burro você deixar um médico na residência de emergência, melhor ele será, por incrível que pareça. Você não pode ficar dependendo de memória para essas coisas. Então ele é treinado para dizer o seguinte, eu vou decidir fentanil, olhe quanto que é. Ah, mas eu sei que fentanil é 1 a 2 microgramas por quilo por minuto. Ou 1 a 2 microgramas por quilo. Não é bom você olhar a tabela. Para o paciente é mais seguro. Que é mais ou menos isso. Ó. As drogas que a gente vai usar. Essa aqui esquece. A gente coloca porque muitos PS só tem ela. Mas essa aqui é péssima. Este é o P... A foto é minha ou do slide? Do slide eu vou deixar as meninas passar para vocês em PDF, todos eles. É este o P importante. É tão simples, gente. Eu acho tão simples. Esse P mais o bloqueador. Estas são as 4 drogas que a gente tem que saber ao intubar um paciente. São as 4 drogas. Midazolam, etomidato, ketamina, propofol. O midazolam, eu pus até uns slides descrevendo cada droga, muito mais para entregar para vocês do que para eu ficar perdendo tempo falando. O midazolam, ele é um benzodiazepínico. Alguém conhece aqui o midazolam, chamado Dormonide, que os estudantes de medicina adoram tomar? Uma praga. Depois chegam no PS, tentativa de suicídio, uso a longo prazo causa depressão, obviamente. Então, o midazolam é um benzodiazepínico. Ele causa amnésia, o indivíduo ceda, mas não é analgésico. Ele é o mais usado no Brasil, é engraçado, né? Mas é o pior de todos. A pior intubação que você faz é quando você faz com midazolam. Por quê? E a segunda pior é com propofol, que são as duas que a gente usa no Brasil. O propofol, ele é um anestésico. Lembra que o Michael Jackson morreu? Ele tomava propofol em casa. Ele é um anestésico extremamente potente. Extremamente potente. Ceda muito rapidamente. Olha isso aqui, eu estou falando de segundos. 15 a 45 segundos. E você consegue uma sedação que você queira com um propofol. Por que ele é ruim para a intubação? Porque ele causa vasodilatação e ele deprime muito o miocárdio. Ele é um depressor do miocárdio, causa hipotensão. O midazolam também é um depressor do miocárdio nas doses necessárias e também causa hipotensão. E quando você pega um paciente que você vai intubar, eu vou passar um tubo e vou colocar ele num ventilador. Esse ventilador vai gerar uma pressão nas vias aéreas. O que acontece todas as vezes que a gente pressuriza o tórax? O retorno venoso diminui ou o retorno venoso aumenta? Quando a gente pressuriza o tórax, o retorno venoso diminui. Se eu pressurizo o tórax, fica mais difícil do sangue voltar para o tórax. É comum, pós-intubação, ou já é esperado, que ao intubar, ligar o ventilador, o paciente possa ter hipotensão. Você tem que estar atento para isso, para imediatamente repor com cristalóide, ou eventualmente ligar uma droga vasopressora. Então, já tenho que estar atento. Na hora que eu intubei, eu vou checar a pressão do paciente, porque eu não posso deixar ele ficar hipotenso. Aí eu uso 2 drogas que vão fazer isso, com toda certeza. Isso é injustificável. As 2 mais usadas no mundo são essas 2, ó, etomidato e a ketamina.
A ketamina é muito usada no centro cirúrgico. Assim, aqui no Brasil não se existe cultura de usar ketamina em pronto-socorro, porque precisa ter no pronto-socorro pessoas que saibam o que estão fazendo com toda a ciência. Isso é difícil a gente ter esse tipo de profissional. Por isso que as residências estão iniciando. A ketamina, ele é uma das melhores drogas porque ela, nas terminações simpáticas, ela libera catecolamina. Então a ketamina é uma droga que ela consegue, em torno de 45 segundos, 60, sedar o paciente, é analgésico, e o paciente ou não tem hipotensão ou fica levemente hipertenso, que é tudo que a gente quer após a intubação. A ketamina é a primeira escolha, assim, disparada, no paciente com broncoespasmo grave. Por quê? Porque a ketamina, ela é um broncodilatador direto. Então, eu já estou com um paciente com broncoespasmo. Eu tenho uma droga que vai dilatar a via aérea, vai relaxar a via aérea, ela é a droga de escolha. Intubação de asmático, de paciente com broncoespasmo grave, com DPOC, droga de escolha, ketamina. O etomidato é a droga mais usada no mundo. No mundo. Ela tem um efeito semelhante ao benzodiazepínico, mas ela não causa hipotensão. Ou a chance dela causar é muito, muito menor do que do benzodiazepínico. E para perplexidade, talvez uma ampola de midazolam dê para comprar 100 de etomidato. É um negócio curioso. Em vez da gente no Brasil usar o etomidato, porque ele é 100 vezes mais barato, a gente não usa. Se tivesse que decorar uma droga para usar no pronto-socorro, o etomidato. Melhor droga para entubar um paciente. Em todas as situações, ou ele é a primeira escolha, ou ele é a alternativa. E se você não tiver a tabelinha lá no seu pronto-socorro, aí fala assim, vai, doutor, vamos fazer o etomidato. Doutor, qual a dose? Faça uma ampola. Funciona. Pode fazer uma ampola. Dosezinha 0,3 mg por quilo, o que a gente aprende? A partir de 60 quilos eu uso uma ampola. Mais ou menos por isso que funciona. Mas é bom olhar bonitinho. Falei, enfermeira, qual a dose? 2,5 ml. (3 a 12 minutos de duração, 15 a 45 segundos. Droga de escolha para intubação de sequência rápida no mundo, etomidato. Eu coloquei até os slides para vocês terem ideia. Por exemplo, a ketamina também pode ser uma primeira alternativa, mas ela é mais difícil de ser usada. É uma droga que é muito frequente você ter profissionais que se viciam com ela. Bastante frequente isso. Mas é uma boa droga. O midazolam e o propofol, eles podem ser usados em algumas situações muito específicas. Por exemplo, um paciente que está com um estado epilético, convulsionando, você medica, não para, você decide entubá-lo, o midazolam e o propofol são a primeira escolha porque eles também são drogas antiepiléticas. Desde que o paciente não esteja hipotenso ou tenha risco de. A ketamina, como eu falei para vocês, é a primeira escolha se for broncoespasmo grave, se for um paciente com DPOC. Cada vez mais a ketamina tem virado uma primeira escolha no paciente que já está chocado. O paciente lá com a pneumonia, infecção urinária, ou um politrauma, já está com a pressão inaudível, ou 6/4, ou 7/4. Ketamina é uma droga extremamente recomendada porque ela tende a aumentar a pressão arterial. Mas eu posso usar também o etomidato. E o que é que a gente faz? Sempre que você vai entubar um paciente chocado, a gente usa pelo menos metade da dose. Então, chegou um paciente, pressão arterial 12/8, decidi entubar, coloquei a máscara de oxigênio, teste o laringoscópio, peço para aspirar o etomidato. Uma ampola, 10 ml. E aí eu decido usar também o que o etomidato, o que todos esses vão fazer? Vão sedar o paciente, relaxar um pouco a musculatura
mas eu preciso de uma droga que bloqueie completamente o tônus muscular. E aí a gente usa... eu coloquei mais para vocês a amnésia, isso aqui que é importante. Ampolinha, quem quiser ver como é que ela é feita. Aquilo que eu falei da ketamina, ela é útil como broncodilatadora. Ela é bastante útil no paciente hipovolêmico ou hipotenso. O etomidato é a droga mais usada realmente, porque tem uma grande estabilidade vascular. Isso aqui é uma bobagem, nem vou falar para vocês. Olha isso aqui, atualmente o uso do etomidato. Porque assim, o que é uma coisa que apareceu como crítica, que eu nem queria discutir isso com vocês, é que o etomidato, existe uma enzima na adrenal, 11-beta-hidroxilase, passei lá aqui, não, você voltei? Bom, existe uma enzima na adrenal que o etomidato ele bloqueia, e isso pode reduzir a produção de corticoide, de cortisol. E, eventualmente, isso poderia ser ruim no paciente infectado. Caiu por terra, porque isso é bobagem, porque isso acontece se você desse o etomidato durante várias doses, durante vários dias. Você dá dose única. Então, isso é uma bobagem. Então, já saíram meta-análises mostrando que continua segura. Qual seria a condição que eu falaria assim? Eu não vou mais usar o etomidato porque realmente ele é ruim. Se eu pegasse uma população, por exemplo, 1.000 pessoas infectadas... Vou entubar, metade eu usei o etomidato, metade eu usei a ketamina, e depois eu vi que o etomidato aumentou a chance de morte. Isso em medicina cada vez mais é obrigatório. Você não se basear em fisiopatologia, mas em desfechos. Então continua sendo usado muito mais para a segurança nossa. O Propofol já falei para vocês, e aí vem isso aqui. Então eu vou usar ou o etomidato, ou a ketamina, ou o etomidato, ou a ketamina, ou o midazolam, ou o propofol. E imediatamente a outra seringa com o bloqueador neuromuscular. Bolos também, conto 45 segundos e intubo o paciente. Esse é o princípio da intubação de sequência rápida. Qual o bloqueador neuromuscular mais usado no Brasil? É esse aqui, succinilcolina. Ele é muito barato, amplamente disponível, e a cultura que se propaga aqui no Brasil é que é perigoso, porque se você não entubar, você não conseguir entubar de jeito nenhum, o paciente vai morrer, e não tem nada a ver. Porque ele dura em torno de 6 minutos, 7 minutos, e até mesmo no paciente em parada, a gente consegue ventilar por 10, 12 minutos. Então isso é um mito que não tem sentido. O que você tem de benefício ao colocar o laringoscópio e você facilmente visualizar a prega vocal é um ganho que é absurdamente maior. Então, a chance de você ter sucesso na intubação, ela é tão maior com o succinil do que qualquer medo que a pessoa tenha. Então, a gente faz a dose, 1,5 mg por quilo, a ampola vem de 100 mg. 60 quilos para cima, mesma coisa, uma ampola. Esse pozinho, geralmente a enfermeira sabe que dilui numa seringa de 20. E você faz de um lado, faz o etomidato, faz a succinilcolina, conta 45 segundos e intuba o paciente. Existe uma outra droga chamada rocurônio. Cada vez mais é usada nos Estados Unidos, que sim, tem muito estudo em relação às duas. Para resumir, se viu que o rocurônio é bom, que acho que nem importa para vocês, mas quando ele é dado numa dose de 1 mg por quilo, e não em doses menores como tinha alguns estudos. As duas drogas são muito boas, o rocurônio é muito mais caro. Só que qual é a desvantagem da succinilcolina? Que na farmacologia, quem já passou, a succinilcolina, ela bloqueia a musculatura através da despolarização. Então, ele estimula, esgota tudo, aí o paciente tem um bloqueio total. Ele é chamado relaxante muscular despolarizante. Isso pode ser ruim em algumas situações. Por exemplo, o paciente que já tem um potássio muito alto, porque isso pode ter algum tipo de lise celular. Para o paciente que chega no departamento de emergência, são condições muito raras.
que a gente praticamente a gente quase nunca vê, um esmagamento de uma catástrofe que o paciente teve rabdomiólise. São algumas situações realmente de exceção. Mas, naturalmente, vocês não vão querer aprender em 40 minutos uma coisa que você ensina em 3. Então, cada detalhe dessas drogas, cada micro detalhe é ensinado exaustivamente durante 3 anos. Então, você acaba, não tem como você não saber. Não posso usar em rabdomiólise, renal crônico, pacientes após o 3º dia de AVC. Bom, e aí você aprende. Para vocês não tem muito interesse, não. E aí, nestas situações, que a succinilcolina é arriscada, esta aqui é a primeira escolha. Ou seja, eu precisaria ter os 2 no departamento de emergência. E a diferença é que, ao usar a succinilcolina, eu vou dar a ampola de etomidato, vou dar a ampola de succinilcolina, vou contar 45 segundos. Com o rocurônio, você conta 60. Mudou muito. Ok? Que são essas situações as mais importantes que eu coloquei para vocês. É isso que eu falei para vocês. Quando você comparar os 2, são muito semelhantes. O americano tem cada vez mais usado o rocurônio por ele ser um pouquinho mais seguro em relação a essas complicações. Mas aqui para o nosso país, não tem o menor problema usar. A gente deveria pelo menos usar, que a gente não usa. Que é aquela dose com baixas doses de rocurônio. Se você usar essa dose, são semelhantes. E aí eu vou colocar o tubo, que isso é uma habilidade manual. Você tem que aprender na simulação, no cadáver, para você aplicar no paciente. É uma habilidade, não tem sentido dar aula disso, né? Você põe o laringo no canto direito da boca e vai fazendo a tração de baixo para cima, levantando a língua até ver. Isso é uma coisa manual, não tem sentido não. Porque você vai ter que ver isso aqui, ó. Ver a via aérea, a epiglote, corda vocal, pronto. Ao visualizar isso, você, sem tirar a visão, você coloca o tubo orotraqueal neste espaço, né, neste orifício. Esta é a segurança da intubação. Não adianta, se você não visualizar isso, querer passar o tubo, porque ele vai para o esôfago. Não adianta. Então você tem que visualizar isso. O problema, assim, a maioria das vezes, na grande maioria dos pacientes, você, com a intubação de sequência rápida, na laringoscopia, você consegue pelo menos ver essas 2 situações. O problema é que em determinados pacientes acontece isso. A gente já sabe, essa é uma outra aula, quando você se depara com um paciente na emergência, qual que é aquele que tem risco de ser assim. É o paciente muito obeso, paciente com um pescoço muito curto, o idoso que tem algum tipo de anquilose na coluna. Então, nessas situações, quando a gente vai intubar, a gente já usa o broncoscópio ou usa uma videolaringoscopia, porque as chances, o sucesso é muito maior. Mas nessas 2 situações vai ser difícil. Eu rezo quem pegar isso. Porque se não tem uma videolaringo, ou um bug, ou uma broncoscopia, vai ter que fazer uma cricocirúrgica. E tem que fazer, senão o paciente morre. Ok? Que é essa situação que você vai ter que usar algum tipo aqui é um dispositivo de via aérea avançado. Quando você visualiza, é a condição mais segura para a intubação. Depois que eu passei o tubo, eu vou ver se o tubo está na localização correta. Tradicionalmente, a gente ausculta epigastro, direita, esquerda, superior, dos 2 lados. Se o murmúrio estiver altíssimo aqui e baixo aqui, está no estômago. Se o murmúrio estiver mínimo aqui e bem alto dos 2 lados, está no tórax. Mesmo assim, isso é ruim. Hoje em dia é obrigatório. Todas as vezes que você entuba um paciente, coloquei o tubo, eu coloco um aparelho, isso aqui, capnometria, que é semelhante a uma oximetria de pulso. O que é que ele faz? Ele fica medindo
o CO2, na hora que o paciente expira, o CO2 exalado. Se o tubo estiver no estômago, o CO2 exalado é alto ou baixo? É baixo, né? O estômago não produz CO2 não, né? Se o tubo estiver no pulmão, o pulmão, sim, ele joga o CO2 fora, você põe o capnômetro, o CO2 vai estar alto. Isso é muito básico, muito elementar. A maioria, 99% das nossas emergências não usam. Mas é obrigatório. Aqui, ó. Se está no esôfago, olha como é fácil. Se está na traqueia, aqui é a quantidade de CO2 exalado. Você vê a curvazinha. Ou você faz o raio-x, aí é péssimo. Se fazer um raio-x para ver onde está o tubo, nossa, quanto tempo. O que o doutor Elmo já chegou? Não. Não, né? O que a gente faz hoje que é muito mais simples que tudo isso? Mas a capnometria é muito simples. Na hora que você entuba, você pega o aparelhinho de ultrassom e se coloca aqui na traqueia. E você vê na sua cara o tubo lá. Você vê os anéis traqueais. Se o tubo está ali dentro, ele está na traqueia. Se ele não está ali dentro, você já vê a porção dele posterior, está no esôfago. Você entubou, você pega o aparelho de ultrassom, você coloca aqui. Que é outra maneira muito simples. Ok? Fixo o tubo e aí vou garantir todo o suporte respiratório e hemodinâmico, que também são fundamentais. Colocar o ventilador adequadamente, conseguir uma boa saturação, não permitir que o paciente fique hipotenso. Se tiver, tomar medidas muito rápidas para evitar. E aqui, assim, resumindo, é isso, né? Tem um monte de P, mas esse P é importante, mas esse aqui é o mais importante. Geralmente, assim, é o que eu digo, se você aprende isso aqui, ó, você já fez 99% da importância de uma intubação de sequência rápida. Dá o etomidato, dá a succinilcolina, ambos de forma imediata, um atrás do outro. Em 45 segundos pode intubar, que você vai ficar muito feliz, que vai ser muito mais fácil. Coloquei aqui para vocês só quando você tiver um paciente com infarto, um paciente com dissecção aguda de aorta, que a gente faz o fentanil, seguido do etomidato, sempre com a succinilcolina, né? Sempre. Se o paciente for, por exemplo, um asmático, um paciente com broncoespasmo grave, a gente faz a lidocaína, 1 a 2 minutos, faz a ketamina mais a succinilcolina, porque a ketamina é um broncodilatador direto. Isso aqui é importante num paciente, por exemplo, PA limítrofe, PA 9/6. O que habitualmente é feito? A pessoa faz fentanil, que vai causar hipotensão, e dá um midazolam, que vai... Pode falar palavrão, não? Está gravando? Então, assim, você pegar um paciente com PA limítrofe, um idoso, o que é habitualmente feito? Faz o fentanil, quanto? 3 ml. Aí faz o dormonide, 2 ml. Você literalmente afundou o paciente. Porque o fentanil não tem indicação e vai causar hipotensão. O dormonide vai causar hipotensão e o paciente vai chocar após a intubação e a chance dele morrer é muito maior. Então bastaria você pegar a ampola do etomidato, que custa quase nada, e dar a ampola do etomidato. Só junto, logicamente, sempre com bloqueador neuromuscular, pelo amor de Deus. A intubação de sequência rápida, digamos, o pilar dela é o bloqueio neuromuscular. Aqui, se for um paciente com estado epilético, isso é muito raro a gente pegar, assim, que precisar intubar. Mas porque aí sim, midazolam ou propofol, porque eles são 2 drogas antiepiléticas. Aqui, esse era o último mesmo. Eu acho que a gente pode passar para outro já, não? Assim que é bom. Eu gastei o quê? 1 hora, não? Quanto tempo eu gastei? 40, tá ótimo. Quero gastar 40 para depois, no final, que eu mais gosto. Pode pôr aí, por favor, número 2. Alguém tem alguma pergunta, não? Pois não. Eu só fiquei na dúvida em a diferença de quando você utiliza a succinilcolina e o rocurônio. Eu não peguei a parte que você diferencia o uso de um ou do outro.
Tá, deixa eu só pôr aqui o alarme aqui para eu... Essa última aula agora aqui, se eu não pôr o alarme, eu fico até meia-noite. Depois eu ponho. A succinilcolina, ela é a droga mais segura, ou mais indicada, por ser muito barata, por ter 30, 40 anos de experiência. Mas a gente tem que pensar o seguinte, ela pode ser ruim em situações onde a despolarização muscular causada por ela, porque assim, o rocurônio ele vai lá na terminação neuromuscular, bloqueia o receptor e ponto. Ou seja, ele é não despolarizante. Então eu dei o rocurônio, bloqueei todo o tônus muscular do corpo, completamente, e eu não despolarizei a fibra muscular, que pode causar aumento de potássio. Então quando a gente lembrar rocurônio, succinilcolina, eu vou despolarizar e isso pode piorar um potássio alto pré-existente. Ponto. Você ficou tranquilo. Quais são as situações? Um paciente que chega com catéter de diálise, renal crônico, com a fístula, já pode estar com potássio de 7, se eu passar para 8 vai ser ruim. Um paciente que chega com esmagamento, politrauma, com esmagamento mesmo, que pode ter rabdomiólise, o potássio muito alto, basicamente é isso. E determinadas doenças neurológicas, como um AVC a mais de 3 dias, por conta de uma hipersensibilidade da terminação nervosa para com succinilcolina. Então, seria AVCs após 3, 4 dias, alguma doença neuromuscular que é muito raro, um Guillain-Barré, e mesmo assim a decisão de entubar geralmente não é na porta do pronto-socorro, é alguns dias depois na UTI, e o paciente com risco de potássio muito alto. Ponto. É muito pouco frequente, mas assim, o ideal mesmo é que o PS tenha os dois. Professor. Opa! Só uma dúvida em relação duas dúvidas, na verdade, mas são relacionadas. Primeiro, se é muito comum a gente se deparar com o cenário de hipertermia maligna, nesse caso, e se geralmente as nossas unidades têm o dantroleno, o antídoto. Algumas das... Assim, isso entra no espectro das síndromes hipertérmicas. A hipertermia maligna, praticamente ela... Hoje em dia ela é muito rara. Muito rara. Muito pouco frequente. E você vai suspeitar quando? Quando um paciente chega no departamento, ele não chega dizendo que está com a hipertermia maligna, mas ele chega com temperaturas de 41,42 graus Celsius, com um rebaixamento, uma alteração marcante do nível de consciência. Ou ele chega muito agitado, muito agressivo. Então é um caso que é muito fácil a suspeita diagnóstica. E é muito raro também você precisar entubá-lo por conta disso. Porque é uma situação que, digamos que de imediato, ou nos primeiros 1, 2 dias, muitas vezes você precisa entubar um paciente com hipertermia maligna por conta de complicações, pneumonia, porque ele aspira. Então é um paciente que chega com 42,5 de temperatura, com alteração marcante do nível de consciência. E olha, assim, se tiver um caso por ano, num pronto-socorro como o nosso, gigantesco, você já agradece. É porque eu fiz a pergunta porque geralmente quando a gente vai ver esses paralíticos, o succinilcolina especialmente... Peraí, como? Não entendi. É porque sempre que a gente vai ver succinilcolina, por exemplo, geralmente se fala na hipertermia maligna como possível efeito colateral. Mas é correto. Assim, muita coisa, assim, você pegar a succinilcolina, ela foi uma droga que chegou a ser utilizada na década de 60, 70 pela anestesia. Então se criou todo um estigma dela, e muitas dessas coisas que se repete, elas estão nos livros por conta dessa época. Mas o paciente que entra no departamento de emergência, o que é realmente importante com a succinilcolina é você olhar para ele e pensar no potássio. Basicamente é isso que importa para nós. É você olhar se ele não está com catéter de diálise, se ele não tem uma fístula ou se ele não está com esmagamento. Porque as outras situações, assim, a gente não vê. E o mito da succinilcolina, ela vem disso, de coisas da década de 60 e 70, quando ela era usada para outra coisa.
Ela era usada para bloqueio neuromuscular e em anestesia. E realmente não é mais usado. Você tem aí uma série de drogas muito mais, digamos, um perfil muito melhor. E por que essas novas drogas da anestesia, você tem as drogas da anestesia caríssimas, uma fortuna, por que ela não serve para a gente da emergência? Essa dá para vocês responderem. Porque ela não consegue o bloqueio neuromuscular ideal em 30 a 60 segundos, só por isso. Para anestesia isso importa? Vou operar lá, não sei quem, se vai bloquear o bloqueio muscular em 2 minutos. Bom, o cirurgião vai operar quando o anestesista falar que está bom. Para a gente é importante. Então, a succinilcolina, ela permanece na emergência porque ela consegue o bloqueio neuromuscular em 30 a 45 segundos, que até hoje nenhuma droga conseguiu. O rocurônio foi o que mais se aproximou, mesmo assim em 1 minuto, desde que você deu uma dose maior. Então, o medo da succinilcolina, ela vem exatamente por conta do uso dela em uma época muito distante para uma outra coisa. Para intubação na emergência não se justifica.